vamos falar aqui como escrever um bom parágrafo de desenvolvimento, que é o parágrafo mais importante. Eu sempre gosto de dar 5 dicas essenciais aqui para você fazer o teu parágrafo de desenvolvimento. Então vamos lá. Vou até botar na tela aqui, tá? Porque eu gosto de prestar atenção a vocês. 5 dicas importantíssimas para você fazer um bom parágrafo de desenvolvimento no teu texto, que é o parágrafo mais importante em uma prova discursiva de conhecimento técnico, porque é onde você vai abordar o conteúdo ali, vai atacar o tópico que está sendo solicitado na prova discursiva. Primeiro, a métrica, o tamanho, né? Um bom parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ter no mínimo 6 linhas e no máximo 8, 9 linhas. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui tem exceção. Você pode, às vezes, fazer um parágrafo de desenvolvimento com 5, né? O que eu acho que fica ruim é quando você faz um desenvolvimento muito grande, de 10, 11, 12 linhas. Aí você poderia ter dividido ele em 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, métrica importante para o desenvolvimento de 6 a 9 linhas, tá certo? Outra coisa que eu já falei aqui anteriormente, nunca escreva um parágrafo, seja de introdução, seja de conclusão e principalmente de desenvolvimento com um período só. Isso fica muito ruim para a estética do seu texto e para a compreensão também do que você está escrevendo. Fora que você corre o risco de fazer um período muito longo. Então, no desenvolvimento, o ideal é que ele tenha pelo menos 3 períodos curtos, sempre período curto, de 2 a 3 linhas. Por que período curto? Porque se você escreve período muito longo, de 4, 5, 6 linhas, primeiro que isso prejudica a compreensão do que você está escrevendo, aumenta e muito a probabilidade de você cometer erros gramaticais, principalmente de concordância, porque às vezes o núcleo do sujeito está lá em cima e o verbo está lá embaixo, só que aí já tem uma palavra aqui do lado do verbo que está no plural e na verdade o núcleo era no singular, e aí você já cometeu um erro de concordância. Então, período curto é a melhor forma de você evitar erro de português, mas também não é para fazer um período de meia linha, tá? Meia linha. Porque aí já fica muito quebrado as ideias. Um período ali de pelo menos 1,5 linha, 2 é um período legal. Passou de 3 linhas, já busca um momento lógico para você colocar um ponto final e iniciar um período seguinte com um conectivo. E aí já é a 4ª dica, extremamente importante, porque essa é uma dica que eu gosto de utilizar, porque você fazendo isso daqui, você não vai cometer erro de concordância e de coesão, né? Sempre inicie os seus parágrafos de desenvolvimento com um conectivo. E não só os parágrafos de desenvolvimento. Sempre inicie o período dentro de um mesmo parágrafo, né, com um conectivo. Então vamos lá. Você fez um parágrafo de desenvolvimento com 3 períodos. Começou o desenvolvimento nesse contexto, né? Adicionou informação. Quer colocar mais uma informação? Além disso, vírgula. Coloca outra informação. Ficou muito longo, tem mais uma 3ª informação. Outro sim, vírgula, encerra ali aquela informação, concluindo o teu parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, conectivo no início de cada período é muito importante. Só tem um lugar que você não vai colocar conectivo, na primeira linha do teu texto, porque você não está conectando com nada acima. Então, ali, se for o primeiro desenvolvimento, naquele parágrafo ali você não precisa de um conectivo. Agora, dentro do parágrafo de desenvolvimento, no início de cada período, é muito importante você colocar conectivos, porque isso dá coesão e coerência para o teu texto. O teu texto fica muito mais fluido e muito mais fácil de ser compreendido. E a 5ª dica, e ela é muito importante, e tem banca examinadora que tira ponto se você não apresentar isso daí, tá? CESP gosta de fazer isso. Não é que você precisa citar o artigo, por exemplo, da lei. Mas pense o seguinte, você é aspirante ao cargo. Você não é o manual, você não é a jurisprudência, você não é a doutrina. Então, toda vez que você entrega uma resposta, é ideal que você coloque um argumento de autoridade naquele parágrafo, né? E essa dica ela até mudou, porque eu peguei um texto de um aluno recentemente e ele estava colocando um argumento de autoridade em cada período. Aí já não precisa disso. Foi colocar aquela tua resposta naquele parágrafo de desenvolvimento, apresenta um argumento de autoridade naquele parágrafo, já é suficiente. Então, você vai ali escrever algo sobre despesa obrigatória de caráter continuado. Nesse sentido, vírgula, de acordo com a LRF, vírgula, e ali descreve ali o que é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Então, tá vendo? Isso é o argumento de autoridade. Você fazer a citação da lei,
você fazer a citação do órgão judiciário que é o dono daquela jurisprudência. Ah, professor, mas eu não lembro se aquela jurisprudência é do STJ ou do STF. De acordo com os tribunais superiores, já resolveu. Isso é um argumento de autoridade. Então, sempre que você tiver escrevendo a tua resposta no parágrafo de desenvolvimento, para melhorar a fundamentação desse parágrafo, apresente o argumento de autoridade. Então aqui já passei 5 dicas importantíssimas para você não errar na hora de você escrever um parágrafo de desenvolvimento, tá certo? Métrica de 6 a 9 linhas, podendo variar um pouquinho aí. Não escrever um parágrafo de desenvolvimento com um período só, pelo menos 3 períodos no desenvolvimento. Fazer períodos curtos de 2 a 3 linhas. Colocar conectivos no início do parágrafo de desenvolvimento e também no início de cada período dentro do mesmo parágrafo. E sempre apresentar o argumento de autoridade no parágrafo de desenvolvimento. Se você fizer isso aqui, não tem como fazer um parágrafo meia boca.